Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Conexão Educativa com Sandra Chaves. É uma alegria receber você para mais um encontro de diálogo, conhecimento e transformação. Eu sou a professora Sandra Chaves, pedagoga, mestra pela UFG, especialista em supervisão escolar, em educação ambiental, em educação especial, em educação e comportamento infantil na era das telas. E esta pós é uma pós inovadora, eu fiz no ICG, Instituto da Consciência. Sou professora, escritora, empreendedora e fundadora do ICG, Instituto da Consciência. Há quase 18 anos, o ICG forma profissionais por meio de cursos de pós e de cursos de corretor de imóveis. Por que eu estou me apresentando assim hoje? Hoje eu tenho a satisfação de receber uma profissional que faz parte dessa história. Há mais de 15 anos, a professora Heloísa Regina Vaz Pinto compartilha conosco seu conhecimento, contribuindo para a formação de centenas de profissionais e fortalecendo o compromisso do ICG com a educação de excelência. Professora Heloísa, seja muito bem-vinda ao Conexão Educativa, é um prazer recebê-la e a minha apresentação hoje foi diferente, sabe por quê, telespectador? Porque essa professora é muito 10 bom, então é de professora para professora, né? Professora Heloísa, então, oi, deu boa noite para o seu público. Boa noite, aquela pessoal. câmera lá sua. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, Sandra. Muito obrigado por poder compartilhar nesse tempo todo que estamos juntas e um pouco de conhecimento acerca da educação, comportamento, neurociência, né? Isso mesmo. Muito bom. E a nossa ideia, professora, é justamente levar para a casa das pessoas esse conhecimento. Uhum. Vamos apresentá-la. Quem é essa professora maravilhosa? Professora Heloísa Regina Vaz Pinto é psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, pedagoga e mestra em educação. Ela é uma estudiosa, construiu uma trajetória dedicada ao desenvolvimento humano, à aprendizagem e à inclusão. Uhum. Entenderam por que eu contei tudo que fiz na minha formação? Uhum. Foi porque a gente vai ter uma conversa, né, Heloísa, de educador para educador. Exatamente. E a gente falava aqui nos bastidores que eu não sou uma entrevistadora. A ideia do Conexão Educativa é justamente a gente fazer um diálogo, onde a gente conta o que sabe, contribui com quem está nos ouvindo. Isso é muito bom. E eu tenho certeza que hoje vai ser sucesso, professora. Vai sim, como a senhora sabe coisas e vai contar tudo, explicar coisa tudo. boa, vamos compartilhar, vamos compartilhar. Sim. O nosso primeiro bloco, porque você sabe que é 3 blocos no Conexão. Uhum. Nós vamos falar de neurociência, aprendizagem e transtornos do desenvolvimento. E a gente sabe, como educador, nós temos muitos educadores que estão nos assistindo, que aprender é um processo que acompanha a vida toda, né, professora? Mas aprender como aprendemos continua sendo um desafio. Então vamos iniciar, botar você na roda. Professora, o que as neurociências trouxeram de mais importante para a compreensão da aprendizagem? Sandra, várias descobertas e várias contribuições, mas creio que a principal delas, assim, que precisa, com certeza muitas pessoas sabem, muitos estudantes da educação, até mesmo da psicologia, principalmente, né, na área médica e da psicologia sabem, foi a descoberta da neuroplasticidade. A neuroplasticidade neural é uma condição que a célula nervosa tem de aprender, de reaprender, de se adaptar, de criar coisas novas. Então essa descoberta levou também a uma mudança
inclusive de visão a respeito da educação. Porque com essa visão de neuroplasticidade, hoje nós temos a certeza da possibilidade de aprendizagem de todas as pessoas. Todos nós podemos aprender, todas as pessoas podem aprender. E com esse conhecimento abre-se um leque muito grande de possibilidades de inclusão, de possibilidade de pessoas aprenderem, de crianças, jovens, né, adultos, em qualquer idade podemos aprender. E mesmo que estejamos falando de dificuldades de aprendizagem, de transtornos da aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, até mesmo assim é possível a aprendizagem. Por essa descoberta, como eu falei, da neuroplasticidade, que é a capacidade que a célula nervosa tem para aprender coisas novas, para readaptar aquilo que foi perdido ou aquilo que ainda nem foi aprendido, mas é possível acelerar esse processo de aprendizagem. Quando eu estava preparando, né, esse nosso bate-papo, eu fiquei pensando muito e até coloquei aqui que por muito tempo a gente acreditava que a inteligência e o método de ensino era a única coisa responsável pela aprendizagem, né, Luiz? Isso. E hoje a gente vê que vai muito além, né? Muito além disso. Muito além disso. Então, se você tivesse que conceituar neuroplasticidade para uma pessoa que está lá na roça, para um pai de família, para uma mãe de família, como é que você falaria sobre esse conceito? Talvez a forma mais fácil de compreender é, como eu havia dito, assim, a capacidade que essa célula nervosa que está no nosso encéfalo, que essa célula tem, diferente de uma outra célula do nosso corpo, de aprender com as suas experiências, de reaprender coisas que até então acreditávamos que já estava pronto e acabado. Então nós podemos aprender, reaprender, adaptar essa aprendizagem, transformar e criar coisas novas. Então, podemos pensar em qualquer situação do cotidiano, onde você, por exemplo, a construção, vamos supor, de um móvel. Uma pessoa, um marceneiro que fez uma mobília, que fez um móvel, um armário, um sofá, ele fez de uma determinada moldura, mas isso pode ser mudado, ele pode construir de variadas formas e de uma forma nova que até então ele e às vezes ninguém conhecia. Ele pode criar uma situação nova, um modelo novo. Então a neuroplasticidade, bem de forma simples, como você disse, é essa capacidade onde a gente pode criar coisas novas e adaptar coisas. Né? Não só coisas, dentro dessa palavra coisas, cabe o comportamento humano. Nós podemos, exemplo, a gente mora em Goiânia, no Brasil, mas se formos mudar, por exemplo, para a China, que é uma outra cultura, que é uma outra língua muito diferente da nossa, a neuroplasticidade também está aí, nessa capacidade de nos adaptarmos a um país novo, a um clima também diferente, uma cultura muito diferente da nossa. Então isso também mostra a capacidade neuronal da neuroplasticidade que o ser humano tem. Então a gente estimula essa capacidade ou não, né, professor? Sim, sim. Existe essa possibilidade de estimularmos a neuroplasticidade. De qualquer forma, nenhum ser humano, né, porque poderia dizer assim, então se eu não quiser, eu não vou exercer a minha neuroplasticidade. Não, ninguém nasce como um pedaço de pau, né? Nasci assim, você sempre assim. De qualquer forma, o ser humano é movimento, a vida ela é dinâmica. É claro que se você estimular, você vai ter uma execução e uma neuroplasticidade muito, muito maior, uma condição de mudança, de transformação, de criação, de adaptação muito melhor. Né? Então, claro que o estímulo ele é extremamente importante, não só na adaptação, mas no crescimento e no desenvolvimento mesmo como ser humano. Professora, e as emoções? As emoções,
a família, a história, né? Isso influencia? Influencia muito. Nós não podemos, de forma alguma, separar. Isso já é muito... Essa ideia arcaica de tentar separar mente e corpo. Isso não, a gente sabe que não funciona dessa forma. O papel das emoções é extremamente importante na compreensão de um ser humano global, de um ser humano total. Então, em todo o nosso fazer, nosso pensar, nosso agir, as emoções estão ali também, juntamente com todo o funcionamento do nosso cérebro, do nosso encéfalo. E assim como a gente sabe, na aprendizagem, por exemplo, né? Uma pessoa motivada, uma pessoa com um estímulo adequado para aprender, é claro que isso facilita a aprendizagem, é claro que isso é um estímulo que acaba sendo positivo mesmo para uma abertura da aprendizagem. Então é extremamente importante o papel da aprendizagem, das emoções na aprendizagem como um motivador mesmo de aprendizagem e novas aprendizagens também. Então, professora Heloísa, a neuroplasticidade está provada, ela é fundamental na vida das pessoas. A compreensão do professor sobre isto, o conhecimento, isso faz grande diferença? Porque o que ele faz a partir do conhecimento que melhora a aprendizagem em sala? É extremamente importante. A educação, eu vejo hoje que tem mudado muito. Que bom, graças a Deus, a educação hoje tem uma visão bem diferente do passado, onde havia aquela fragmentação que eu falei para você, de acreditar, né, que existia um corpo separado de uma mente, de uma emoção. A gente hoje não vê dessa forma. E eu vejo que o profissional da educação, os professores, têm cada dia mais, sim, se interessado nesse conhecimento, buscando esse conhecimento a respeito da neurociência, para compreender como que o cérebro funciona, como que se dá a aprendizagem. E visto isso, eu vejo nos próprios cursos que eu ministro com você no ICG, né? Já fica até a dica aqui, né, para o telespectador, né, os alunos e os pretendentes alunos, né, a fazer a neuropsicopedagogia, né, também os cursos de ABA, onde busca todo esse conhecimento. Existe um verdadeiro mergulho no conhecimento da neurociência, visando compreender como é que o cérebro aprende, que tipo de metodologia, os vários tipos de didática que a gente pode usar para facilitar essa aprendizagem, para impulsionar, para estimular mesmo a aprendizagem de variados tipos, desde a alfabetização até uma aprendizagem na terceira idade. Então é de extrema importância o conhecimento que o professor deve buscar a respeito da neurociência e de como o cérebro aprende. Obrigada pela dica. Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha lá no Instagram do ICG Consciência. Todos os cursos estão lá. E quando você vai falando, professora, do professor compreender, dele poder mergulhar e aí ter uma estratégia, ter uma metodologia mais efetiva, a gente tem que pensar também não só naquele que está aprendendo de forma eficiente, mas naquele que tem dificuldade de aprendizagem, né? Existem variadas formas, variadas metodologias, formas didáticas de você acrescentar todo esse conhecimento adquirido, né, a respeito de neurociência, a respeito de como o cérebro funciona. Então existe, mas o primeiro conhecimento que esse educador, que esse professor precisa ter a respeito desse funcionamento do cérebro mesmo. Então hoje nós sabemos, assim, claro que de uma forma bem resumida, que o cérebro ele tem e funciona através das funções cognitivas, com áreas e unidades funcionais, vamos dizer assim. Então essas unidades funcionais, elas nos ajudam a entender esse processo cerebral de como os estímulos que estão fora, eles entram
e são processados no nosso cérebro. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de um recurso extremamente importante, cerebral, que são as funções cognitivas. Então, quando o professor vai pensar uma metodologia, por exemplo, seja ela qual for, às vezes uma música, às vezes um jogo pedagógico, às vezes uma leitura de um texto numa aula de português, por exemplo. Então, alguns pré-requisitos ele precisa levar em conta, como, por exemplo, a atenção. A atenção é uma função cognitiva que requer, né, e que exige do ser humano um trabalho que leve em conta os variados tipos de atenção. O ser humano tem 6 tipos de atenção, e aí, por exemplo, na leitura de um texto, qual dessas funções eu preciso mais quando eu vou trabalhar, por exemplo, a leitura e a interpretação de um texto? Então, eu vou precisar de atenção concentrada, eu vou precisar de atenção seletiva. Uma vez que o educador conhece esse recurso mental, ele vai preparar um texto onde ele possa trabalhar cada parágrafo, onde ele possa, ao trabalhar cada parágrafo, também fazer a interpretação desse parágrafo, fazer uma roda de conversa a respeito desse parágrafo, ou seja, ele vai saber como utilizar aquele recurso pedagógico que ele tem, seja de uma brincadeira, seja de um texto, porque ele sabe que área cerebral que ele vai estar ativando ali. E aí, consequentemente, ele vai ter um resultado muito mais favorável para a aprendizagem do que se ele não soubesse em que área cerebral que ele estaria utilizando ali. Então, esse conhecimento ele é de extrema importância até na escolha do processo pedagógico mesmo, do que você vai utilizar como recurso pedagógico, o que você vai utilizar como uma atividade para determinada disciplina. E eu estou aqui pensando, me veio assim na mente o Gardner, né? Que ele também fala que nós não aprendemos das inteligências múltiplas, igual, né? as inteligências múltiplas. Então, as pessoas são diferentes, com diferentes capacidades, com diferentes inteligências. Então, juntando esses conhecimentos, se eu tenho uma turma, ela é uma turma heterogênea, porque ela tem 30, 40 crianças ou pessoas que aprendem diferente. Então, os recursos variados, as estratégias variadas, elas facilitam muito os resultados, não é, professor? Isso mesmo, exatamente. Professora, as funções executivas, elas são importantes? E são o que muito são importantes. Funções executivas? Sim. Elas entram dentro desse aspecto que eu acabei de explicar a respeito da metodologia, da didática, do como utilizar todo esse conhecimento. Então, funções executivas são funções cognitivas, precisa dizer isso antes, assim como a atenção, a memória, a linguagem é uma função cognitiva, as funções executivas são um conjunto de funções cognitivas, onde dentro dessas funções executivas nós temos a memória de trabalho, que é uma memória extremamente rápida, e a gente precisa muito dela. Quando uma criança vai ler um texto, por exemplo, ao ler uma frase, aquela frase precisa ficar guardada até o momento dela interpretar o texto. Então, a função executiva ela é composta pela memória de trabalho, ela é composta pela atenção concentrada, precisamos estar atentos ao que estamos fazendo, e é composta também pelo freio inibitório, que é essa condição que nós temos de ir, de parar, de saber a hora que devemos continuar, que hora que devemos dar continuidade. Então, função executiva é um conjunto, né, repetindo, de todas essas habilidades cognitivas extremamente importantes para a aprendizagem, não só escolar, mas para o nosso dia a dia. É ela que nos norteia, nos dá essa noção do que nós precisamos para a nossa vida diária mesmo. Neste bloco, estamos compreendendo como a ciência pode nos ajudar e como a ciência pode contribuir para uma educação cada vez mais inclusiva e eficaz. Vamos chamar o intervalo e voltamos já já.
O futuro que você deseja começa com uma decisão: investir em você. No ICG Instituto da Consciência, há 17 anos formando profissionais de sucesso, você encontra a qualificação que o mercado procura e as oportunidades que a sua carreira merece. Escolha entre pós-graduações com certificado de 400 até 720 horas aulas presenciais, por videoconferência ou híbridas, com material completo no Drive, professores experientes e sem TCC. Se o seu objetivo é conquistar espaço no mercado imobiliário, faça o curso técnico em transações imobiliárias, TTI. No ICG, contamos com ensino à distância com aulas e avaliações online, estágio nas melhores imobiliárias e certificação com validade em todo o Brasil. As matrículas estão abertas. Siga nosso Instagram, @ICG Consciência. Sua matrícula é o primeiro passo para o sucesso.